Havendo coro regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 18 de agosto de 2015, dando as boas-vindas a todos os presentes. Antes de iniciarmos a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Não chegou, doutor, ainda. Senhores vereadores, boa noite. Pauta do dia 18 de agosto de 2015, sessão ordinária. Expediente. Projeto de decreto número 4/2015, de autoria do vereador Adriano de Martini, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Odir José da Silva. Balancete da Câmara Municipal de Xanxerê, referente ao mês de julho de 2015. Correspondências recebidas do deputado federal Esperidião Amin, informando o recebimento da moção número 49 de 2015, contrária à medida provisória 676/2015, que assegura para a aposentadoria integral a regra de 85 pontos, idade mais tempo de contribuição para mulheres, e 95 pontos, idade mais tempo de contribuição para homens, na forma progressiva. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, agradecendo, em nome das famílias atingidas pelo tornado, pelo apoio e gesto de solidariedade recebido por pessoas anônimas, vizinhos, familiares, amigos, empresas e órgãos instituídos. Do deputado estadual Neudi Sareta, encaminhando resposta à sua indicação para a criação de linha de crédito rural ou inclusão nos financiamentos das instalações para aquisição de painel solar na avicultura e suinicultura. O secretário estadual da Agricultura e Pesca, senhor Moacir Sopelsa, informou que a linha de crédito já existe. Só resta negociar no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que os juros e prazos de pagamento sejam realizados para financiamento dos equipamentos citados ou, no máximo, sejam mantidos nos patamares atuais, juros de 5,5% ao ano e 10 anos para pagamento com carência de 3 anos. Indicações. Indicação número 123 de 2015 dos vereadores Adriano de Martini e Flávio Filappi. Indicação número 124 de 2015 dos vereadores Adriano de Martini e Flávio Filappi. Projetos de redação final. Lei número AJG 3761 de 2015, de origem do projeto de lei AJG 030 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anuir com a permuta de área urbana doada pelo município à Associação Regional dos Policiais Civis de Xanxerê, ARPOX, e da outras providências. Palavra livre, e por hoje é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Então, passamos agora para o período da palavra livre, pelo tempo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PPS, bancada do PTB, bancada do PSD, bancada do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite. Boa noite ao público que nos acompanha nessa sessão, em especial cumprimentar aqui o Sidão, dirigente do nosso partido, assessor do deputado Dirceu Dresch também, fazendo trabalho na nossa região, e obrigado pela presença. Cumprimentar o Cleito também, nosso companheiro que está nos acompanhando, a Margângela, nossa assessora parlamentar, os funcionários dessa casa, assessores, os demais vereadores, o Poli também, que tem uma reivindicação hoje da comunidade, como a presidente da Associação de Moradores do Bairro Leandro também acompanha a sessão. A imprensa e a todos os familiares e amigos que, através do TV Câmara, nos acompanham nessa noite. Bem, senhor presidente e colegas vereadores, gostaria inicialmente de usar minha fala para... Hoje à tarde foi assinada a ordem de serviço, né, como anunciado ontem, feito o convite, e os colegas vereadores puderam participar, nossa assessoria também participou da assinatura da ordem de serviço do saneamento básico do bairro Castelo Branco, anunciado aí pela Casan, investimento de 1.100.000 reais, né, para aquela localidade que há muito tempo vem sofrendo, né, com a rede antiga do esgoto, né, e que frequentemente vinha acontecendo o esgoto correndo a céu aberto, o mau cheiro, e que agora, com a assinatura da ordem de serviço, os moradores vão ficar mais tranquilos. No entanto, ainda tem um problema, que é o problema da questão da ligação, né, do saneamento básico do centro da cidade até a estação de tratamento.
de pouco vai adiantar fazer todo aquele projeto, né, se não houver a ligação e que seja resolvida o quanto antes a situação para poder ligar a estação de tratamento ali em Invernadinho. Então, esperamos que isso aconteça o quanto antes, senhor presidente, porque daqui a pouco a obra do Castelo Branco vai estar pronta, o esgoto vai começar a descer, e aí quero ver se não vai ter a canalização até ali em Invernadinho. Então, é um desafio grande, vereadora Cirlei, que se tem pela frente aí, e que esperamos que nos próximos meses isso já possa acontecer. Mas é uma conquista importante e os moradores da comunidade, com certeza, estão contentes, mas esperam que essa obra aconteça o quanto antes. Tem uma parte, vereador Me Cirlei. permite, eu falei com o secretário de Obras a respeito do que você está colocando aí, e parece-me que ele falou para mim que tinha 900 mil reais ainda em conta. Para não quebrar o asfalto, eles vão fazer um túnel por baixo do asfalto para escoar o esgoto. Então, já está sendo providenciado, já está sendo feito o projeto, e eu tenho certeza que logo, logo, também essa situação será resolvida. Obrigado pela parte, presidente. Só para contribuir, estive presente junto à conversa do nosso secretário de Obras com o presidente da Casan, onde já deve ser definido nos próximos dias etapas para o prosseguimento aí da obra e da sua ligação. Então, acreditamos que num curto espaço de tempo a gente já tem aí o tratamento, né? Acho que ainda esse ano aí devemos estar já com esse serviço sendo prestado à nossa comunidade. Obrigado. Aí, assim, vereador. Tatu, por favor. Eu não entendi. A questão do tratamento esse ano vai ser realizado? Isso que o presidente está falando? O serviço de tratamento de esgoto, Aonde? né, dessa parte central aqui já deve estar sendo Isso é disponibilizado. piada, né, presidente? Isso é piada. Nem projeto não tem aprovado. Então é uma piada. Eu estou ouvindo mais uma piada. Infelizmente, não podemos enganar a população. Temos que falar a verdade. Não tem o dinheiro liberado. Como é que vai conseguir concluir? Mas vamos esperar. Vamos esperar. Obrigado pelos apartes. Assim, esperamos que isso aconteça o quanto antes, né? Porque realmente a comunidade está esperando, e como falei anteriormente, se não concretizar essa ligação, né, infelizmente o investimento lá ele vai ficar comprometido, né, por conta disso tudo. Mas esperamos aí que as autoridades competentes, as pessoas que estão diretamente ligadas, vereador Tatu, possam realmente dar celeridade e fazer com que isso aconteça. Vamos esperar. Outra situação a respeito ainda da questão do saneamento básico, uma visita que nós fizemos juntamente com a presidente da Associação de Moradores do Bairro Leandro, no condomínio Vitória, localizado naquele bairro, ainda nessa semana, e que já vem ocorrendo há muito tempo. Algumas famílias que ali existe o condomínio, que foi construído há alguns anos, têm tido muitos problemas com a questão das fossas, né? Então, um problema que vem ocorrendo e que muitas vezes o próprio CRAS, que fornece aí as autorizações para as famílias de baixa renda poder retirar o esgoto das fossas, recebem apenas 2 fichas por ano, 2 autorizações. O vereador Té sabe muito bem disso. E, infelizmente, naquela localidade, como a região que era um banhado e que nasce água frequentemente, as fossas acabam enchendo e, dentro das casas, acaba alagando toda a casa das famílias. Acompanhamos um casal de idade, os 2 senhores, né, que, infelizmente, vem sofrendo isso há tempo e não sabe mais o que fazer. Tem que pagar, às vezes não tem dinheiro, porque vivem da aposentadoria, tem remédio para pagar, e, infelizmente, o problema não está sendo resolvido. Naquela casa, mas também em outras casas próximas ali, no condomínio Vitória. Vereador Té, a parte. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor vereador, eu quando estava lá na garagem, eu acho que seria bom mesmo tocar nesse assunto. Cada 90 dias, o caminhão não custa um dia passar lá, secar todas aquelas fossas, que é um banhado, não tem como, as fossas é pequena e ela verte água. Então, não tinha o custo quase nada, cada 3 meses passar o caminhão lá, ver qual as fossas que precisava estar aí tirando a ordem do CRAS. O CRAS podia já ceder uma ordem, uma autorização, meio que deixar autorizado para fazer esse trabalho. Porque as pessoas não têm condições de pagar 200, acho que está quase 200 reais. Exatamente. Agora uma secagem de fossa.
e seca cada 30 dias, tem que secar de novo, porque senão acaba alagando justamente todas as casas. Eu conheço aquele problema daquelas pessoas lá. Então, eu acho que não tem o porquê o caminhão não ir lá secar que fosse 60 dias, mas 90 também seria ótimo. Acho que nós podíamos até fazer uma indicação daqui dessa casa, pedindo para o prefeito, né, que autorizasse ou mandasse fazer lá, porque é só ele mandar fazer, o caminhão secar, não tem por que não fazer, né? E é um sofrimento muito, muito grande para as famílias lá, né? É uma questão de saúde pública, né? Com certeza. Nesse caso, não pode se apegar à questão formal. Se a situação ocorre de fato, é uma obrigação da administração fazer a adequação. Não, ocorre, e não é só lá, é em vários lugares, que tem situações que tem pessoas que cobram, todos nós na rua, que o caminhão não está, então, se o caminhão está funcionando, o caminhão da fossa, acho que não tem o porquê, 2 ordens por ano, o que fosse 3, quando tem necessidade de fazer, tem que fazer para essas pessoas de baixa renda, né? Exatamente. Muito obrigado. Adrianinho, podia fazer uma indicação verbal em nome de todos nós? Solicitando? Sim, vereador, até acato a sugestão, inclusive existe já uma indicação que está na pauta, que trata do tema, então pode ser feito um adendo, colocando aqui que possa ser feita a limpeza frequentemente, com o caminhão da Prefeitura Municipal para fazer esse serviço para aquelas famílias e para o condomínio como um todo que sofre com isso. Então, realmente, o problema, como até sabe, é sério, né, que há muito tempo vem se alastrando, inclusive a Associação de Moradores já fez um pedido formal para o CRAS, foi feito conversas, contatos, e infelizmente até agora não foi resolvida. Por isso que nós trouxemos aqui, o vereador Filari também subscreve essa indicação, para na próxima semana, de repente até nessa semana, a gente se reunir, inclusive com o secretário de Assistência Social, para falar com ele diretamente, vereador Cirlei. Pode ter uma parte, sim. Eu realmente pedi a palavra para te dizer que, através da assistência social, através do secretário da assistência social, e com o laudo das assistentes sociais que podem ir lá fazer a visita, fazer o laudo daquelas pessoas que realmente precisam desse serviço, que não têm o dinheiro para pagar, e sim, como tu falou, para comprar o remédio, eu acredito que isso pode ser montado um cronograma e ser feito realmente essa limpeza através de um laudo socioeconômico, através da Secretaria da Assistência Social, eles têm como fazer isso. Com certeza. Já existe esse laudo, já feito, né, pelo CRAS, porque ele já acompanha, né? Mas eu acho que falta realmente isso, essa decisão política de não considerar apenas as 2 autorizações por ano e fazer o serviço adequadamente, porque, por muitas vezes, acredito até que aquele caminhão fica sem utilizar, né? Sabe que tem serviço, mas não custa nada fazer 2 horas lá que vai fazer o trabalho, já vai resolver o problema daquelas pessoas, dando mais qualidade de vida, e são todas pessoas carentes, né? Que foram deslocadas de área de risco no passado, que estavam em situações precárias com a moradia, e que agora têm sua casa, que investiram, que reformaram a casa, que tem um maior capricho, mas infelizmente, né, você imagina, o esgoto estourar dentro de casa, alagar quarto, cozinha, sala, tudo. Então, realmente é uma tristeza. Então, esperamos que isso seja resolvido, mas nós vamos continuar batalhando, né, e na próxima semana a gente vai se reunir já com o secretário, vamos marcar também essa conversa, se os vereadores puderem participar também, nós vamos passar a data também, para nós resolver esse problema, que não é um problema grande, é fácil de resolver, só basta ter uma decisão política para solucioná-lo. E também, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a reivindicação, que é pedido também na comunidade daquele bairro, do condomínio Vitória, especialmente na parte baixa do bairro Leandro, que inclusive na última sexta-feira, na reunião da Associação de Moradores, que foi realizada no bairro, várias pessoas nos cobraram e pediram para que fosse construído um ponto de ônibus na parte baixa, né, porque muitos idosos e crianças, o ônibus para, mas quando chove ou mesmo com o sol quente, né, acabam tendo muitos problemas, né, em esperar o ônibus ali, ou tem que se deslocar até na parte alta do bairro, né, junto ao condomínio Beija-Flor, para ficar no ponto que também não é um ponto que traz muita segurança para as pessoas. Então, são 2 reivindicações que estamos fazendo em nome da comunidade do bairro Leandro, né, para que o Executivo possa fazer essas melhorias, que são melhorias simples, mas que vão trazer aí melhor qualidade de vida, vão trazer mais segurança e também vão valorizar aqueles moradores.
Como eu já falei, são pessoas carentes que precisam, são trabalhadores e que necessitam dessas pequenas melhorias. Também, senhor presidente, para finalizar a minha intervenção nessa noite, gostaria apenas de aqui agradecer a resposta de um requerimento no qual nós fizemos no dia 20 de julho, vereadora Cirlei, com relação à questão do Museu do Milho, no qual nós estávamos acompanhando, o museu estava fechado já há algum período, né, por conta da questão do tornado, pelas reformas, mas já no dia seguinte, que já foi nos passado, e a vereadora também trouxe a resposta, o museu voltou a funcionar. Então, para a comunidade xanxerense também saber, o museu agora foi passado o cronograma na resposta ao requerimento, funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30, pode ser agendado nos finais de semana também, os colégios, a UNOESC, pode agendar junto à Secretaria de Cultura. Então é importante noticiar isso, porque nós cobramos aqui, e foi nos passado realmente que voltou a funcionar, que tem estrutura, que tem funcionário. Agora, no mês de setembro, vai ter uma estagiária da UNOESC que vai acompanhar. Então é mais um atrativo que nós temos, vereador Cook, no Parque da FEME, e que nós temos que utilizá-lo para movimentar o nosso município, como também a questão do turismo, que muitas vezes é deixado de lado, ou às vezes fica escondido lá e a gente não sabe. Então, nosso papel também, enquanto liderança, enquanto comunidade local, também fomentar essa questão e também trazer as notícias aqui que acabam sendo colocadas e que, por muitas vezes, não é noticiado, né? Existe uma riqueza muito grande da história de Xanxerê, da história do milho, desse cereal que nos simboliza a nível nacional e que deve, sim, ser apresentada para todos os cidadãos xanxerenses, inclusive intensificar o trabalho nas escolas. Eu acho que é um trabalho importante para as crianças poderem também divulgar esse trabalho aqui no município de Xanxerê. E também, no próprio requerimento, na resposta, o convite para a Primavera dos Museus, que vai tratar sobre a questão das memórias indígenas, também de 21 a 27 de setembro. Acho que é importante também o resgate da história desse importante povo, né, que foi também os desbravadores aqui do município de Xanxerê, da região. Senhor presidente, mais 30 segundos. Então, aqui agradecer a resposta e também continuar cobrando, né? Nosso papel, enquanto vereador, é cobrar. Se houver uma reivindicação da comunidade, nós temos aqui que cobrar, sim, né? Se o serviço não está sendo feito, nós temos que cobrar, mas também queremos as respostas. E aqui está um exemplo. Veio uma resposta. Para não dizer que, às vezes, nunca vem a resposta. Uma resposta veio, mas tem muitas ainda que precisam vir. Então, fica aqui nosso recado, desejar a todos um bom resto de semana e uma boa sessão. Boa noite. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSDB. Então, eu passo a presidência para fazer uso da palavra. Primeiro secretário. Palavra com o vereador Wilson, pelo prazo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha na plenária, que nos acompanha pela TV Câmara, servidores desta casa, nosso boa noite. Gostaria de reiterar aquilo que já foi dito pelo vereador Adriano, no sentido de que a Casan veio dar a sua resposta, né, já ao pleito, que era fazer essa execução dessa obra do saneamento ali no bairro Castelo Branco, e na sequência da reunião foi discutido alguns assuntos, em especial a questão do poço artesiano, com algumas lideranças que se fizeram presentes, onde foi dito pelo presidente da Casan que ele virá pessoalmente ou por representante na audiência pública que nós faremos aqui no dia 31, para discutir uma forma de resolução. Então, ele se comprometeu já em não fazer, nesse primeiro momento, um corte abrupto, como era o receio da comunidade de perder o acesso à água. Então, isso já ficou claro que vai haver discussão. Então, existe a possibilidade de um consenso, então, que não seja declinado apenas a ordem judicial, o destino daquelas famílias. Então, existe a possibilidade, sim, de a gente seguir conversando. A questão, como eu já falei anteriormente, aí, da sequência do andamento dos trabalhos do saneamento básico, eu quero crer que eles falaram alguma coisa com fundamento, né? Afinal de contas, ouvimos, a vereadora Cirlei estava junto no momento, não foi num tom de piada, não foi num tom de cinismo, e sim demonstrando o comprometimento e o serviço que cada um está cumprindo, e queremos dar a nossa contribuição. Estamos aqui todos no sentido de trabalhar para dar resposta ao problema da comunidade. Nós queremos isso.
Nós estamos aqui buscando criar situações que impeçam a execução da obra para que o município sofra o prejuízo, para que as pessoas aqui que serão atendidas por esse serviço sofram esse prejuízo. Então, eu acho que o esforço comum de todos agora, no sentido de apresentar uma solução, eu acho que vai resolver o problema. Então, estamos aí, imbuídos de boa vontade, de boa fé, acima de tudo, buscando trazer uma resposta não cômica, como eu já falei antes, porque ninguém é palhaço aqui para ficar ouvindo piada, ouvindo qualquer tipo de situação infundada. Estamos aqui para trabalhar em respeito ao voto que cada um de nós aqui recebeu. Também, hoje à tarde, estivemos no Fórum de Xanxerê, na segunda vara, conversando com a juíza que ocupa aquela função. E nós temos, hoje, em Xanxerê, um problema sério, que é o número de processos. Então, já foi anunciado a criação de uma nova vara pelo Tribunal de Justiça, que vai atender a vara da família, vai ser uma vara civil, que não vai desafogar a questão aí do grande acúmulo de processos daquela vara em especial. Essa vara, hoje, ela responde por todos os assuntos inerentes ao Executivo Fiscal, a assuntos previdenciários, e assuntos de competência delegada da Justiça Federal. Então, são mais de 9.000 processos, e só o Executivo Fiscal de Xanxerê hoje tem mais de 3.000 processos em andamento. E aí buscamos saber uma forma de colaborar para que haja aí uma resposta aos pleitos do município, uma resposta ao interesse da comunidade, que também está sendo cerceada de ver o resultado das ações que lá estão em tramitação. E nos dispomos a fazer uma mediação aí junto à Prefeitura, junto ao Judiciário, para a realização de um mutirão de audiências para tentar fazer conciliações no Executivo Fiscal do município. Em seguida, fomos até a Prefeitura, conversamos com o jurídico, com o prefeito, e também existe aí a possibilidade da Prefeitura em adotar essa sugestão. Então, eu gostaria de fazer aqui uma indicação de tribuna, já que existe a disposição de ambos, para que fosse realizado aí uma força-tarefa da Prefeitura, juntamente com a segunda vara, e se depender do aval do Tribunal de Justiça, também do Tribunal de Justiça, nesse sentido, para organizar um mutirão de audiências conciliatórias com o objetivo de dar fim a um grande número de processos, garantir que haja aí uma efetividade da jurisdição em nosso município, para que o município possa ver também a satisfação dos créditos tributários que tem hoje em aberto. Certamente os valores decorrentes de uma composição vão fazer bem aí para os cofres do município, então é uma forma da gente estar resolvendo também um problema de caixa. E gostaria, então, de fazer essa indicação de tribuna e gostaria de contar com o apoio de todos os colegas vereadores. No mais, desejo a todos aí uma ótima noite e uma boa sessão. Muito obrigado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao vereador Wilson Martins. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PP. PMDB. Bancada do PP. Então, fim do momento da palavra livre. Gostaria de entregar para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na casa nesta data. Informar que o balancete da Câmara de Vereadores do mês de julho de 2015 já está à disposição dos vereadores junto ao seu departamento contábil. Informar as datas das sessões do mês de setembro, que serão realizadas nos dias 2, 4, 9, 11, 14 e 16. Solicito ao primeiro secretário a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 18 de agosto de 2015. Adriano de Martini. Presente. Sirlei Menegola. Fernando Calfas. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Menegatti. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Áureo Luiz Galvani. E Flávio Filap. Presente. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projetos em redação final. Lei número AJG 3.761/2015, de origem do projeto de lei AJG 030/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anuir com a permuta de área urbana doada pelo município à Associação Regional dos Policiais Civis de Xanxerê, ARPOX, e da outras providências. Em discussão?
Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra da citada lei. Em votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação 123/2015 do vereador Adriano de Martins, do vereador Flávio Filap, para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, realize a instalação de abrigo de ônibus próximo ao condomínio Vitória, no bairro Leandro. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação 124/2015 dos vereadores Adriano e Flávio Filap, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, realize melhorias na rede de esgoto do condomínio Vitória, na rua Mário Teodoro Poçano, no bairro Leandro, mais preciso, próximo à residência da senhora Maria Rosalina Ortiz. Em discussão? Vereador Filap. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, ao público que está aqui presente conosco. Só para contribuir, acho que é importante que quando, muitas vezes, no afã, às vezes, de realizar um novo empreendimento, um novo loteamento, né, muitas vezes se passa despercebido algumas situações que depois, mais tarde, durante o uso daquelas famílias naquele local, que começam as construções, é que a gente vai descobrir exatamente o tamanho do problema, né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente viu aí que está acontecendo, né, naquele bairro. Eu mesmo passei várias vezes por lá. E, na verdade, quando foi feito o loteamento foi feito meio que abre uma rua aqui, uma ali, uma lá, e libera, e lotes, e vende, e constrói e tal. Então, isso resulta numa falta de um planejamento, né? Então, acho que aí vem, na hora do rigor, de quando às vezes se fala que quando há uma interferência de promotoria ou da própria prefeitura, que às vezes exige demais, né? Mas não. É que tem que ser exigido, às vezes, muitas coisas para não ter a consequência mais tarde. Porque, num primeiro momento, porque o pessoal lá é nosso amigo e tal, é nosso conhecido, e a gente vai liberando para fazer coisas na cidade, né? E é mais tarde, depois, quando começa a efetiva ocupação, é que a gente vai se dar conta do grande problema, às vezes, com que ele vai aparecer. Então, acho que aí serve mais um exemplo de a gente ter essa preocupação na autorização de loteamentos, que a prefeitura tenha essa preocupação de que não é só a entrada de água, não é só a rua, não é só chegar a água e iluminação e fazer a rua. E a drenagem de tudo isso, para onde vai tudo isso, né? E muitas vezes fazer, inclusive, estudos do impacto ambiental, social e de saúde que vai acontecer ali naquela região, né? Porque é evidente, ali é um local baixo, né, plano, né, e que certamente um rio estreito que já passa atrás, um rio com pouca vazão, né, e que vai aumentar muito devido ao contorno, né, lá em cima, a pavimentação, isso vai aumentar este problema, né? Então, eu acho que é isso, na liberação futura dos loteamentos que vai ser feito naquela região, ter essa preocupação, com esse cuidado, para que não cause, num primeiro momento, uma resolução num problema que é a família se instalar. E mais tarde fica aí esses problemas crônicos, difíceis agora de serem resolvidos. Vereador Adriano. Obrigado, senhor presidente. Nessa mesma linha que o vereador Filap fala, inclusive a família relatou que em dias de chuva tem uma vertente dentro de um quarto da casa. Então, você tem uma ideia da complexidade que é o negócio, e realmente foi aterrado em cima do banhado, e que realmente não tem o que fazer, né? Então, realmente é uma situação complicada, vereador Filap, que parece até cômica, né? Mas que realmente acontece, né? E que devem sim ser tomadas as medidas necessárias para planejar, prever isso e planejar, como o vereador Filap colocava, os novos empreendimentos, os novos condomínios que saírem aí, para não ter esse problema no futuro. Que a gente acaba depois só passando a mão, não passando a mão por cima, mas não vai resolver por completo, porque não tem como tirar a casa, como deslocar a família. Se deslocar a família, vai ter que colocar numa outra área, então já é um prejuízo, vamos dizer assim, pela falta de planejamento. Mas reforçar aqui o que o vereador Té colocava no momento da palavra livre, para acrescentar a emenda, a emenda dentro da indicação, senhor presidente, que seja realizado, então, melhorias na rede de esgoto
e serviço contínuo de secagem das fossas no condomínio Vitória. Então, é importante que seja acrescentado isso para que o quanto antes seja executado o serviço, até que não aconteça a questão do saneamento básico, que tenha toda a infraestrutura necessária para poder canalizar o esgoto sanitário dessas residências até a estação de tratamento. Ainda discussão? Vereador Gilmar. Bem, a questão do condomínio Vitória é uma questão muito complicada. Uma questão onde foi feito um serviço não tão a contento. Ali é um banhado, todo mundo sabe, né? Não vai resolver o problema do esgoto. O problema do esgoto, naquele local, precisa desembocar na rede de tratamento do município, que daqui a 20 anos vai chegar lá, né? É a secagem da fossa. Não tem outra saída. Não tem outra solução, né? E muitas pessoas ali, né, não no condomínio Vitória, mas aos arredores, que enchem suas fossas, né, muitas vezes acaba escorrendo no rio e indo para o rio Xanxerê. Então, é uma situação muito complicada, aquela situação, né, e só vai resolver com o saneamento básico, né, que esperamos que aconteça o saneamento básico no município de Xanxerê. Esperamos que dê continuidade às obras para que chegue lá no condomínio Vitória. Que eu acredito que vai chegar daqui a 20 anos. Que, como está andando a situação, né, a gente não tem esperança nenhuma. A administração não foi buscar nada, não foi buscar um projeto, não foi buscar nada, não foi buscar os prazos, perdeu os prazos. Então, assim, tudo que se fala do saneamento básico não tem nada de concreto. O que vai ser feito na Coab, vai ser feito na Coab, mas, infelizmente, para cair na rede de esgoto, vai demorar um tempo. Na rede de esgoto do município de Xanxerê, que vai para Invernadinho, vai demorar muito tempo, né? É uma obra que nós temos aqui, uma obra federal, né? Foram investidos mais de 10 milhões, a maior obra do município de Xanxerê, com mais de 36 milhões de investimentos, e, infelizmente, encontra-se parada, sem uma expectativa de recomeço. Sem expectativa. Então, precisamos realmente que essa obra vá para frente, para que a nossa comunidade seja beneficiada, inclusive esses bairros que não têm condição, são banhados, né? Aonde foi aterrado lá, eu me lembro na época, nós enterramos lá pedras de 2 metros, uma pedra ia em cima no caminhão. Enterrava naquele banhado. Então, a situação é muito complicada daquela localidade. Então, não é fácil para se fazer. Mas que o caminhão possa ir toda semana secar algumas fossas lá que o caminhão não vai. Infelizmente, não vai. Não sei se está quebrado ou não, né? Mas, infelizmente, não vai. Há épocas atrás, toda semana ia. Mas agora, infelizmente, isso não tá acontecendo. Só uma questão de ordem. Vereador Tatu, na época o senhor, quando viu que era banhado lá, que foi aterrado, o Ministério Público, ninguém viu isso? Como é que fizeram isso aí no banhado? Isso não faz muito tempo. O tutor falando aqui, o doutor Filap falando que a gente tem que prevenir, mas era do seu tempo, o senhor é um guri. Então, o senhor viu tudo isso, presenciou? Isso é caso de polícia. Com né? certeza, vereador. Eu me admiro quem fez isso. Era uma área que foi comprada pela prefeitura, né? E aquela área foi aterrado. Foi aterrado, usado todo o lixo de pedra que existia na pedreira do Galão, né? Foi jogado tudo lá e foi feitas as casinhas naquele local, né? Um projeto que foi feito em cima daquele local, né? E foi realizadas as casas, inclusive tem muitas casas que têm rachaduras, né? Naquele local, muitas casas, não é nenhuma nem duas. São muitas casas que têm rachaduras. Então, um ambiente que não deveria ser feito naquele local,
mas, infelizmente, as administrações acabaram fazendo. Infelizmente, todas comprometidas já. Com certeza. Isso aí. Fica aqui meu protesto, porque estão ganhando para isso, tem secretário para isso, tem engenheiro para isso. Onde é que vai o dinheiro? Mal administrado. Perdão de quem foi na época, mas vamos falar a verdade. Ainda em discussão? Só para contribuir com a discussão, infelizmente se peca muito no planejamento, depois acaba sobrando aí um passivo que a comunidade paga, quem está morando lá não foi culpado, porque recebeu a casa como uma alternativa e não tinha opção de escolha, só ou aceita ou não aceita, né? E aí, depois acaba sobrando, como eu falei, esse passivo. Nós temos a pavimentação de todas as ruas do bairro em andamento, aquilo vai aumentar significativamente o volume de água que vai desembocar naquela região. Eu até creio que deva ser feito um estudo para o aumento daquele riozinho ali, né, para o esgoto pluvial, talvez uma canalização, o que seja feito. Agora nós vamos ter que resolver de forma paliativa, já que não tem como resolver preventivamente, ou desloca todo aquele... E financiado com dinheiro público, né? Infelizmente, muita coisa se faz de forma... talvez na emoção e não se busca aplicar de forma coerente. Às vezes criticamos a atuação do Ministério Público, dos órgãos de proteção aí ao meio ambiente, mas na forma, como foi dito, no afã, na emoção, acaba se criando um transtorno que agora fica aí o problema. Como é que vai se admitir uma nascente dentro de casa? Nós temos uma praça aqui no Veneza que não consegue nem fazer um adorno na praça por conta da nascente e em outros pontos constrói uma casa em cima. Então, é algo que não dá para conceber. Por isso mesmo, da questão da necessidade de se fazer já um planejamento prévio, a questão de tratamento de esgoto não precisa ser exatamente nesse mesmo perfil que nós temos hoje aqui. Nós podemos observar, inclusive, em cidades da região, tem cidades aqui, Palma-Sola, se não me falha a memória, tem um sistema muito simples de tratamento de esgoto que pode ser feito de forma pontual. Bairro por bairro vai ter o seu próprio tratamento de esgoto. Para que fazer um sistema gigante aí se você consegue resolver pontualmente? Nós temos que ver o tamanho da cidade, a própria questão geográfica, a questão topográfica vai dificultar, muitas vezes, aí uma ligação integrada. Nós vamos ter que estar pensando daqui a pouco em fazer uma situação aí de sistemas isolados. Aquela região do lado da Fêmea ali que está se formando agora um novo bairro, olha a topografia, como vai dificultar. A região do Castelo Branco, aquela região propriamente dita lá do bairro Leandro. Então, nós temos que pensar em formas diferentes e trabalhar de forma proativa. Se nós sabemos onde buscar, temos essa orientação, vamos apresentar essas propostas para a administração. Eu acho que isso está ao nosso alcance e a obrigação nossa, enquanto vereadores, estamos fazendo esse alerta à administração. Senhor presidente, apenas para contribuir no debate, creio que se deve ser feito urgentemente um mapeamento, um plano, com mapeamento das áreas de risco, sejam elas com riscos a deslizamento, com riscos a alagamento, que é o caso dessa. Em dias com chuvas torrenciais, várias casas já foram invadidas naquele condomínio por conta da água, do volume da água. E agora, justamente, o senhor colocar com o asfaltamento das ruas, com contorno viário, vai aumentar muito. Então, até que nós não respeitarmos o mapeamento das áreas de risco, como não está sendo respeitado, que existem outros casos, nós vamos só tapar o sol com a peneira, não vamos resolver o problema. Porque continuam sendo construídos em vários locais, que são áreas de risco, que estão mapeadas, ainda residências, e depois o que vai acontecer? O poder público vai pagar por isso? Somos nós que vamos pagar por isso? Quem vai pagar? Então tem que ter um planejamento, tem que ter o respeito quando são feitos esses mapeamentos, e o município tem que construir um plano municipal da defesa civil, com mapeamento, com delimitação, com tudo que tem direito, para a gente não ter mais problema como esse. Porque só assim a gente vai conseguir também recurso, vai conseguir alguma coisa para a gente poder fazer as coisas funcionarem. Exemplo do muro lá no bairro Leandro. Outra coisa, foi construída as casas, mas não foi feita a infraestrutura.
Foi tirado as pessoas do aluguel, mas foi colocado em área de risco. Né? E está lá o problema sem resolver já há quanto tempo? Desde 2011, quando a gente entrou, as pessoas tiveram que entrar nas suas casas porque não tinha outra opção. Pagava a prestação, pagava o aluguel, ia fazer o quê? E aí não foi feita a infraestrutura. E aí a culpa é de quem? É dos moradores? Não é dos moradores. Existiu uma falha nesse meio de campo. Então, é apenas um desabafo, mas que a gente tem que levar em consideração, e nós, enquanto vereadores, enquanto políticos que temos influência também, e o Executivo tem que se ater nisso também, que a gente possa, para os próximos investimentos, para os próximos construções, a gente fazer esse planejamento adequado e não errar mais. Outra coisa que, dentro nesse mesmo raciocínio, nós temos que achar alguma solução para aquele rio, né, que vem de lá de cima. Canalizar e afundar. Exatamente. Mas então, temos que buscar então um planejamento, em primeiro lugar, plano que isso aí se pôr no papel, projeto, custo, como que vai fazer? Porque senão nós vamos ver que toda enchente, nós só vamos ficar reclamando. Aonde que alagou? Não precisa nem perguntar, o primeiro que vai alagar é Vila União. Tá lá, ou já está transbordando. Mas se a gente passa lá naquele rio, a gente vê que não tem como não invadir. Né? Primeiro que, claro, as casas, assoreamento, as casas foram em cima, mas o próprio rio, o rio está destruído. Né? É cheio de coisa lá dentro. Tem fogão, tem cama, tem pneu, tem geladeira, tem etc, etc, etc. Né? É o mato tomando conta, ele não tem profundidade. Né? Então, assim, agora tem outro novo condomínio que está saindo lá, que é atrás da Eletrosul. Daqui a pouco já estão colocando a iluminação, daqui a pouco vai começar as moradias. É mais fluxo para aquele rio. Se a situação hoje já é um problema, vai se agravar ainda mais. Né? Então, acho que é essas coisas que, ao invés de, toda vez, a gente só correr atrás do prejuízo, depois que já aconteceu, isso que o Adrianinho falou nesse raciocínio, tem que ter esse planejamento macro, né? Para que depois, aí, quando as coisas aconteçam, você diz, olha, já temos o projeto do saneamento. Para onde que está esse projeto? Foi liberado agora 50 milhões lá do Ministério das Cidades, ou o Ministério da Saúde, ou o Ministério... Tá, ok, Xanxerê tem o plano, está pronto, está aqui. Não deu esse ano, vamos de novo no ano que vem. Não deu no próximo ano, vamos de novo no ano que vem. Mas tem que ser feito. O que não pode vai ser liberado 50 milhões. Aí o prefeito liga de lá para a secretaria e diz, gente, prepare um projeto aí de pelo menos uns 2 milhões para ver se a gente arranca desses 50 aqui. Não dá para ser assim, né? Nós temos que ter esse planejamento macro, porque senão a gente fica sempre correndo, literalmente, o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Vai pegar? Nunca, vai ficar sempre rodando, né? Está lá sempre o problema e a gente sempre se lastimando em cada circunstância que as coisas acontecem. E o planejamento tem que ser feito, né, vereador? Também nesses casos onde já está sendo feito um paliativo. Olha o exemplo aí do saneamento. Quanto asfalto teve que ser cortado, né? Por que não se fazer na calçada? Daqui a pouco precisa fazer alguma manutenção, vai quebrar o asfalto de novo. E o asfalto remendado não fica mais a mesma coisa, né? Já vai ter problema de filtração, vai ter uma série de consequências. Né? Então, nesse sentido, acho que temos que ter esse cuidado. A questão do rio, como falasse anteriormente, em conversa com o Major Parisotto, já tem, inclusive, um levantamento ambiental apontando a necessidade de fazer a canalização total do rio, inclusive com a cobertura, fazer a canalização, afundar o leito e cobrir com concreto, que isso vai facilitar que haja um maior controle, então não vai permitir que entre sujeira dentro do rio. Deixa os pontos aí para fazer a limpeza, mas de modo geral ele protegido. Então, são alternativas aí que nós devemos tomar aí como orientação para os próximos empreendimentos e para o planejamento estratégico da nossa cidade. Né? Para finalizar, presidente, falando desse negócio de ruas, nós temos que, uma vez por todas, acabar com esse negócio de ruazinha que só passa bicicleta. Né? Nós, sabe que nós fizemos em alguns bairros, às vezes quando a gente consegue um recurso para a área de pavimentação, o que quem está na administração, isso não é este prefeito, todos, né, que já passaram, a gente quer fazer quantidade. Né? Então a gente quer que com 1 milhão, aquilo entre aspas, o gringo, né, próprio da nossa aqui natureza, gente, isso tem que render. Né? Então como é que nós conseguimos fazer render? Ao invés de nós fazer com 1 milhão 1 quilômetro, nós queremos fazer 1,5 quilômetro.
Né? O que nós fizemos? Estreitamos as ruas e encompridamos. Nossa, pegou mais rua, né? Parece impressão isso. Num primeiro momento, ótimo, maravilhoso. As famílias onde vai passar 500 metros a mais, que pegou mais uma dúzia de casas, ficam muito contentes. Né? Mas vai ficar um passivo, isso que você estava falando. Né? Nós temos ruas lá depois do Vista Alegre, no Monte Castelo, nós temos ruas aqui no São Jorge, nós temos rua lá no Vila Sésamo, né? Nossa Senhora de Fátima, que são ruas que passam um carro do ladinho do outro. Mas hoje a moda é todo mundo ter um carro. Né? Então, como todo mundo agora tem um carro, ninguém mais quer cavalo, ninguém mais quer bicicleta, né? Moto, todo mundo quer carro. Agora a moto, o carro é que se quer. Então, o que as pessoas vão colocar? Vai visitar um parente, vai visitar um vizinho, vai colocar o carro aonde? No lado, na rua. Pronto, já não passa, só passa mais um. Né? Então, nós temos que parar com isso. Nós temos que, em algum momento, chegar e dizer assim, chega, não se constrói mais ruas em Xanxerê com 5 metros de largura. Né? Tem que ser 7, tem que ser 8, tem que ser 10. Né? Aí fica lá os moradores com mais um passivo. O morador ficou com 5 metros de calçada para ele fazer. Coitado do morador. Ele é obrigado a fazer calçada, ele tem 5 metros para fazer de calçada, né? Ele tem que contratar a Tupi lá para levar 2 caminhões de lajota só para ele poder cumprir. E se estacionar em cima da calçada, né? leva multa. E leva multa, exatamente. Pô, isso é um presente de grego para o camarada, que num primeiro momento ele agradece, mas depois, mas que presente é esse que eu recebi? Né? Então, esse é presente de grego. Então, a gente tem que parar com isso. Né? Tem que dizer, olha, aqui em Xanxerê vai se fazer tantos metros, 8, 10, e deu. E cada calçado vai ter seus 3 metros, que está mais do que bom. E no mais, foi falado aqui de questão do requerimento, o Adrianinho estava falando, eu saí há 45 dias, deixei vários pedidos de requerimentos, gostaria que não recebi nenhum destes para saber o que foi pedido, não recebi as respostas, então gostaria que o senhor, como presidente, solicitasse ao Executivo que nos mandassem essas respostas desses requerimentos que estão pendentes, para a gente analisar e dizer alguma coisa. Então, não veio, está faltando alguns requerimentos. Vamos dar um prazo aí para que eles cumpram, né? Tá. Então, em votação, a indicação com as emendas. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Eu tenho uma indicação verbal, então, onde eu sugiro, indico à Prefeitura que faça um acordo junto com a segunda vara do município de Xanxerê, se necessário for com o Ministério Público e Tribunal de Justiça, a fim de promover um mutirão de conciliações referentes aos processos de executivo fiscal que estão em tramitação no município de Xanxerê. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Tendo sido esgotados os assuntos de hoje, encerro a presente sessão e marco a próxima para o dia 2 de setembro de 2015, às 18h30, nesta Casa Legislativa. Lembrando novamente a todos os colegas vereadores da audiência pública, então, do dia 31 de agosto, às 19 horas, aqui nesta casa.